E aí, pessoal, aqui é o professor Anderson. Nós vamos ver sobre medidas de tendência central em pesquisa estatística. Bem, a gente pode ver, né, muitas pesquisas em estatística, basicamente, que é o início da nossa matéria, a gente consegue ver aí a gente sendo bombardeado de estatísticas todo o tempo. Geralmente, o que eu costumo dar de exemplo são as eleições, tá, que são justamente onde mais nós somos bombardeados com pesquisas estatísticas, fora dizer outras coisas. Quando uma marca quer lançar um produto no mercado, ela geralmente procura exemplos estatísticos, ela vai atrás da estatística para saber se tal produto ele vai ser aceito ou não dentro de uma comunidade, né, dentro de um ambiente. Saber quais usuários vão usar mais aquele produto ou não. Então, essas medidas estatísticas, elas são sempre feitas, tá? Por empresas ou até mesmo para que a população tenha uma orientação de como anda determinada situação, ou seja, eleição, ou seja, digamos, alguma ação que um governante tomou. Então, às vezes, essas medidas estatísticas são feitas. Geralmente, a gente tem um grande centro, né, de levantamento estatístico, que é o IBGE, né, fora as outras que a gente tem por aí, hoje em dia, né, algumas empresas privadas e tudo mais. Porém, o que é essa medida de tendência centrais, o que é estatística em si, né? As medidas de tendências centrais são geralmente as médias, as medianas, as modas, coisa que a gente vai ver mais para frente. Porém, o que a gente tem que ter ideia nessa aula de hoje, a ideia principal é da estatística, né? Da pesquisa estatística. O que é uma pesquisa estatística? Vamos olhar aqui, ó. Eu trouxe um quadro para gente, onde a gente pode claramente observar que foram entrevistadas algumas pessoas e foi perguntado o nível de escolaridade dessa pessoa, foi perguntada a quantidade de filhos que essa pessoa tem, a altura, a massa e o tipo sanguíneo. Então a gente tem ali o nome, por exemplo. O primeiro vai ser Ana Clara, o ensino superior dela, ela tem ensino superior completo, ela tem nem 0 filhos, não tem nenhum filho, 1,71 de altura, massa 65 e o tipo sanguíneo A. Então a gente pode ver que nesse quadro a gente tem aí justamente alguns dados. A gente está vendo ali embaixo que a Bruna, ela está no ensino médio, ela tem 2 filhos, 1,65, 59 quilos e tipo sanguíneo AB. Então a gente pode tirar várias informações desse quadro, desse levantamento que foi feito. Então, quando a gente está falando de estatística, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: a gente tem que coletar os dados, tá? Numéricos, então a gente vai lá e vai coletar os dados, né, daquelas pessoas, para a gente poder apresentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ser feita é a coleta de dados. Tá? Tá ali, coleta de dados numéricos, mas nem sempre vão ser numéricos, a gente vai ver daqui a pouco. A segunda coisa é a apuração dos dados. A gente vai somar, vai processar os dados, né, que a gente obteve naquela coleta. Então, a primeira coisa na estatística é coletar. Então, quando você sai à rua para coletar e perguntando, né, fazendo qual a idade, qual o sexo, qual é o seu peso, qual é a sua altura, qual o seu nível de escolaridade, qual o seu tipo sanguíneo, essas perguntas são as coletas. Quando a gente já coletou, o próximo passo é processar, é somar. Tem tantas mulheres, né? Tem tantas mulheres, tem tantas pessoas do sexo feminino, tem tantas pessoas do sexo masculino, tem tantas pessoas do tipo sanguíneo A, tem tantas pessoas do tipo sanguíneo AB, tantas pessoas com ensino superior completo, tantas pessoas têm tantos filhos, tantas pessoas têm menos de 1,70 m, por exemplo. Então a gente começa a levantar os dados, né? A gente já levantou na primeira parte, então a segunda parte é justamente a gente trabalhar esses dados que foram levantados. A terceira parte é a apresentação, tá? Por meio de tabelas, como a gente viu aqui, pode ser também por meio de gráficos. A gente vai ver o gráfico de setores, né? Vamos ver o gráfico de barras verticais, barras horizontais, gráfico de linha. Então, a gente levantou, a gente foi na rua, perguntou, a gente conseguiu pegar esses dados, aprimorá-los, né, fazer ali a soma, todo o processamento que a gente teve dos dados, e em seguida a gente vai apresentar esse dado em uma tabela ou até mesmo em um gráfico. Para a gente já foi apresentado na tabela. Então, houve a coleta, houve
a manipulação, né, o processamento das informações, e houve agora também a apresentação para a nossa tabela. E por fim, tá, a gente pode fazer a análise desse dado, levar algumas conclusões. Por exemplo, quem tem ensino superior completo poderia ter mais filhos ou menos filhos, a quantidade de pessoas que tem tipo sanguíneo A, a gente vê que o tipo sanguíneo O também ele é bem escasso, tá? Então a gente pode fazer esse levantamento depois da coleta, depois do processamento dos dados, apuração dos dados, né? E depois da apresentação, a gente pode então começar a ter base no que a gente está falando, no que está sendo mostrado para a gente, para que a gente possa entender o que aquele gráfico, o que aquela tabela representa, né? Perante a uma sociedade, perante a um grupo, a um nicho de pessoas que a gente quer atingir, por exemplo, com um determinado produto. Então, a primeira coisa é levantar, depois apurar, depois apresentar os dados e, por fim, a gente faz uma análise desses dados para que a gente possa, então, entender por que eles foram coletados e o que ele como é que representa para a gente, como é que representa o comportamento daquele nicho social, daquele nicho, né, de pessoas, ou até mesmo uma população de uma nação, a gente consegue apresentar isso, né, passando por essas 4 etapas. Quando a gente faz o levantamento, a gente tem 2 tipos de pesquisa. A pesquisa censitária é uma pesquisa da qual a gente está ali coletando toda a população, tá? Então, quando a gente coleta toda a população, tipo o censo, a gente vai passando o censo lá, o IBGE vai passando de casa em casa, na teoria ele quer pegar toda a população. Claro, nem sempre ele consegue, né? Mas a ideia é pegar toda a população e fazer um levantamento geral da população. Imagine no colégio de vocês. Imagine no colégio de vocês e um professor chega para fazer um levantamento, se vocês estão gostando da aula ou não, e aí começa a perguntar o seguinte: vocês estão gostando da aula? E vai perguntando de um a um, tá? Qual o seu nome? Estão gostando da aula? E aí vai, entendeu? Tem irmão? Não tem? Qual a sua altura? Qual o seu peso? E aí você vai botando esses dados numa tabela. Só que se ele perguntar a sala inteira, a gente tem uma pesquisa sensitarista. No caso, a gente aglobou toda a sala de vocês. Então, quando for apresentar, a gente vai apresentar a sala da 801, a sala da 802, ou a sala da 803, acha isso, isso e aquilo. Porque foi perguntado a todo mundo. Mas e a pesquisa amostral? A pesquisa amostral é que eu não preciso perguntar a todo mundo. Vamos supor, eu pergunto ali a 20 pessoas de uma determinada sala. Dessa pesquisa, eu já consigo mostrar para a direção, por exemplo, quem está gostando ou não da aula. Tá? Vai ser a mesma coisa que perguntar para todo mundo? Não, mas vai ser próximo. Então, se eu pegar uma parte, uma amostra da população, eu consigo apresentar também uma pesquisa, uma estatística que é bem próxima de toda a população. Claro, tem um número mínimo para ser pego, tem todo esse planejamento para poder pegar uma parte desse todo. Então, quando a gente pega uma parte desse todo, a gente consegue mesmo assim apresentar uma estatística que seja plausível com o todo. A gente pode ver isso, por exemplo, nas eleições. Não tem como, por exemplo, nas eleições, em um curto período de espaço, curto período de tempo, simplesmente pegar todo mundo ali e fazer, não, vamos lá, vamos ver quem vai votar em quem, e pegar toda a população brasileira. Não tem tempo para isso. Então, o que a gente faz? Né? Eles vão lá, pegam uma parte da população e apresentam como sendo a intenção de voto. Então, nessa hora, não é toda a população que tem intenção de voto, mas, né, é bem próximo. A gente pode ver que em muitos dos casos, o que foi feito de pesquisa antes se aproxima muito do resultado final. Bem, vamos voltar aqui a essa tabela. Na tabela, a gente pode ver o seguinte: tem nome, nível de escolaridade, quantidade de filhos, altura, massa e tipo sanguíneo. Todos esses dados, todas essas colunas, elas têm informações que são plausíveis, né, e são muito importantes para a apresentação e análise dessa tabela. Só que nem todas têm o mesmo tipo. Tá? A gente pode observar ali que a gente tem o nome, a gente tem o nível de escolaridade, a gente tem a quantidade de filhos, a altura, a massa e o tipo sanguíneo. Só que nem todas são numéricas. E algumas são e outras não. E como é que a gente faz, então? Quando isso ocorre,
a gente tem né, esses nomes, cada coluna a gente chama de variável. Então, essas variáveis, elas têm, de certa forma, cada uma tem o seu nome, tá? As que a gente pode contar, as que a gente não pode contar. Então, olha só, a gente tem as variáveis e a gente vai ter as variáveis qualitativas, que é de qualidade, tá? Que vai dar a qualidade daquela pessoa, tá? Essas variáveis a gente pode chamar de, a gente pode usar o nome como uma qualitativa, né? Uma qualidade, aquela pessoa tem tal nome. A escolaridade, a pessoa tem tal nível de escolaridade, né? Ensino superior, ensino médio, ensino fundamental. Eu estou dando uma qualidade àquela pessoa. E também o tipo sanguíneo, o tipo AB, o tipo O, o tipo A, o tipo B. Estou dando qualidade. Então, essa variável ela é qualitativa. Já as variáveis quantitativas são as variáveis que a gente pode mensurar, são as variáveis numéricas, tipo a quantidade de filhos. Então, a gente pode numerar 0, 1, 2, 3. Então, a quantidade de filhos é quantitativa. A altura também é uma variável quantitativa, tá? 1,71, 2 metros e 10, então é a variável quantitativa, eu posso contar. Massa, 65 quilos e 900, tá? Eu estou dando um número, então. Toda vez que eu posso dar um número, que eu posso representar aquela variável numericamente, então é uma variável quantitativa. Se eu não posso, ela é qualitativa, certo? Então, esse daqui é o início de estatística. É a ideia principal, levantamento de dados, entender uma tabela, entender como ela funciona, entender a análise dela, tá? Para que ela serve, por exemplo. E aí a gente tem a ideia das variáveis, que mais para frente a gente vai ver como que vão se comportar cada uma delas, tá? Basicamente, a gente vai utilizar mais a quantitativa para poder, por exemplo, achar a medida central. Mas a qualitativa também é importante, porque nela também a gente pode fazer análise e dar certos resultados perante aquela pesquisa. Então, gente, é isso. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima.